Antes de jogar para o professor Alexandre, que eu quero perguntar sobre outros fluxos migratórios, né, e se eles estão sempre relacionados a conflitos, eu queria só ouvir um pouquinho o Godinho sobre essa questão, porque justamente vocês trabalham diretamente, né, nesse acolhimento, nessa assistência. Como é que é esse trabalho? Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Se você puder também nos dizer, Godinho, se cada um desses pontos de acolhimento, se olhar para cada um desses fluxos, se receber pessoas de lugares diferentes, tem particularidades, né? Tem peculiaridades. Então, se precisa ter também uma adaptação nesses trabalhos de assistência para que essas diferenças culturais e sociais, entre outras, sejam contempladas. Bom, obrigado pela pergunta, Gabriela. Sim, existem essas diferenças. Eu queria trazer, por exemplo, exemplificar a situação aqui no Brasil com os refugiados e imigrantes da Venezuela, né? A gente tem recebido grupos não indígenas e grupos indígenas. E os grupos indígenas, as etnias da Venezuela que estão buscando refúgio aqui no Brasil, precisam ter um tratamento totalmente diferenciado, né? Desde a maneira de abordar essas pessoas, entender as suas demandas, as suas necessidades, até mesmo na formatação dos abrigos que são desenhados para recebê-los, né? Os abrigos indígenas, eles têm peculiaridades que correspondem à cultura daquelas pessoas. Não são barracas, por exemplo, não são casinhas, são redes, né? Não se oferece comida pronta, se oferece o alimento para que as pessoas possam produzir, cozinhar a sua própria comida. Enfim, são só dois exemplos que ilustram essas diferenças que existem nesses diferentes pontos de acolhimento. É claro que no caso da crise da Ucrânia, como bem pontuou a professora Raquel, ela é uma população mais uniforme, né? Todo mundo vindo da Ucrânia, muitos com laços familiares ou com parentescos. Então, essa diferença não é tão marcante na questão da Ucrânia, embora você tenha também dentro dessa população uniforme alguma certa diversidade. Você tem mulheres, você tem crianças, você tem pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais, e cada uma delas terá necessidades específicas de proteção, que é o que a gente chama. Por exemplo, mulheres e crianças têm muito mais possibilidade de serem vítimas, por exemplo, de crimes sexuais ou de violência sexual durante esse trajeto de deslocamento, né? As pessoas idosas vão ter as suas necessidades específicas dessa faixa etária, e assim sucessivamente. É claro que a população atual dessa crise ela tem uma maior uniformidade, mas mesmo assim dentro dela existem essas diferenças. Mas o outro ponto importante da sua pergunta é exatamente olhar para essas outras crises que acontecem hoje no mundo, né? A reportagem que nos antecedeu falou de 26 e pouco milhões de pessoas refugiadas. A gente faz uma conta um pouco maior, porque a gente inclui também os chamados deslocados internos, aquelas pessoas que não sofrem os mesmos problemas das pessoas refugiadas, mas acabam não deixando o seu país. Então, quando a gente junta essas outras populações, a gente vai ter mais de 82 milhões de pessoas que hoje estão fora dos seus locais de origem, seja dentro ou fora do seu país, por causa de guerras e perseguições. E esse número dobrou nos últimos 10 anos, o que mostra que a gente vive hoje um acúmulo de crises e de conflitos simultâneos que não são solucionados e que geram cada vez mais pessoas refugiadas e, por outro lado, dificulta cada vez mais o retorno dessas pessoas aos seus países de origem. Então, a gente pode passar aqui a tarde inteira, o programa inteiro, mencionando quais são essas crises, né? Passando pela Síria, pelo Iêmen, pelo Congo, chegando aqui na Venezuela, e assim sucessivamente na Etiópia, em Moçambique. Ou seja, é uma demonstração também de que a comunidade internacional está falhando no sentido de prevenir e solucionar essas crises e, com isso, reduzir essa crise humanitária, né? Prevenir e solucionar os conflitos para reduzir essa crise humanitária que é gerada a partir dos conflitos.